Hoje nós estamos aqui com a Cacá Costa, que acabou de voltar da CHA, que é uma feira de artesanato que acontece nos Estados Unidos. E ela vai falar pra gente agora o que são as canetas Copic e falar um pouco dos carimbos da Magnolia, né, Cacá? Isso, então, Flávia. As Copic são marcadores permanentes feitos à base de álcool. E a grande sacada das canetas, o grande segredinho delas é que elas se misturam entre si. Então, assim, se você... vou mostrar aqui no papel. Elas têm duas pontas, elas né? Então, na verdade, assim, todas elas, existem vários tipos de canetas. O que a gente usa no Scrap hoje são a Sketch e a Ciao, que é esse tipo de caneta aqui. Uma de ponta redonda, a outra é ovalada. Elas todas têm duas pontas. A ponta chanfrada, que a gente usa para cobrir uma superfície um pouco maior. E essa ponta que é um pincelzinho, que hoje é o que a gente usa no scrap para pintar os carimbos. O que acontece? A gente tem as cores aqui, os tons diferentes, um tom Mostra mais ali pro Cris a pontinha. um tom mais escuro, aqui só dando uma geral, um tom mais escuro, Elas um têm tom uns do números e umas meio, letras, isso eu vou explicar depois. A gente tem aqui um tom mais escuro, um tom médio e um tom claro. Então o que Qual o diferencial faz? que ela tem? O diferencial é esse aqui, ó. Você tem um tom escuro, você tem um tom médio, e você tem um tom mais claro. E é sempre legal ter essa mistura de cor. Isso. Você consegue fazer com que um entre no outro, tá vendo? E fazer um degradê perfeito. Consegue enxergar aqui? Uhum. E aí o que acontece? Na hora de pintar, a gente consegue brincar com essa história de luz e sombra. E essa mistura mesmo que elas fazem, né? A Tá Cacá vendo? dá Ela aula na mistura. Scrap da Filó, né, Cacá? Isso. É uma loja aqui em São Paulo. Quem quiser ter aula com ela é só se inscrever. As informações da loja vão estar aqui na descrição do vídeo. E dá aula também em eventos pelo Brasil. Já faz 10 anos que a Cacá dá aula de scrapbooking, né, Cacá? Isso. Então, aí vamos falar um pouquinho das especificações aqui da caneta. Você tem que falar do papel pra mim também. Então, pra gente estar usando aqui a Copic, ela tem alguns segredinhos aí. Por exemplo, carimbeira. A gente usa só a memento. Por quê? Porque a tinta, como ela é a base de álcool, ela exige que tenha um material específico para você estar usando, para não borrar. Então você vai ter o traço aqui do teu carimbo, né? Então você vai carimbar. Ah, isso é importante. E aí quando você pintar, Pra não fazer a mistura. você vai perceber que, por exemplo, se a tua tinta aqui da carimbeira, ela não se mistura com a tinta da caneta. Tá vendo? Nossa, seca super rápido. Seca. Então, por exemplo, você pode passar a caneta aqui em cima do olhinho, por exemplo, e ela não vai se misturar. Como Tá ó, vendo? deixa eu mostrar pra vocês aqui a embalagem. Então, assim, já fiz tudo quanto é tipo de teste e na verdade, assim, o que dá pra usar com tranquilidade é a memento mesmo. E esse papel? O papel, o que eu costumo usar, o que eu gosto mesmo de usar é esse aqui que é o Express Hit, que é um papel da Copic mesmo, próprio para ser usado com carimbo. Ele é um papel de uma textura um pouquinho mais grossinha, ó, se você pegar, e ele é um papel bem acetinado, tá vendo? Ele escorrega bem, então ele facilita na mistura. E na hora do acabamento final, ele dá bastante diferença. Aqui no Brasil, a gente, para facilitar a compra e para reduzir um pouco de custo, porque o papel é um pouquinho caro, a gente acaba usando aquele Opaline 180. Ele não fica um acabamento tão legal quanto fica esse daqui, mas para facilitar, para comprar e para baratear um pouco o custo, é um papel que dá para usar também. O ideal é que seja um papel liso, né? Ele não O pode ter papel textura. tem que ser liso, não pode ter nenhum tipo de textura, porque senão a tinta ela sangra. Né? Você vai, por exemplo, fazer Pelo um menos uns ponto 180 aqui. gramas. Isso, você vai fazer um ponto aqui, a tinta vai sangrar para fora da sua linha do carimbo. Então não pode ser um papel que tenha nenhum tipo de textura, tem que ser um papel bem lisinho mesmo. Uhum. Tá? Que mais? Que é interessante. Agora a gente precisa falar das letras. Não, então, na verdade, uma outra coisa. As pessoas me perguntam muito sobre durabilidade da caneta,
que é uma caneta cara, se vale a pena o investimento e tudo mais. Gente, vale a pena. Por quê? A caneta você vai comprar uma vez só. Ela é recarregável, a gente vende, as pessoas vendem o refil das tintas, é super fácil de carregar, ela demora bastante tempo para acabar a tinta. Eu tenho caneta que eu não recarreguei até hoje, que eu já tenho a caneta há 3 anos. Que a gente faz para recarregar? Então, deixa eu pegar a cor aqui. Aqui você tem, por exemplo... Você viu que a Cacá tem poucas canetas, né, gente? Ao longo de 3 anos fui comprando algumas. A gente tem aqui, ó, a caneta E00 e o refil da mesma cor. Então aqui eu tiro a ponta chanfrada, abro a caneta aqui do outro lado, abro o refil e vou pingando aqui. Como que você sabe que tá bom? Então, na verdade eu vejo pela ponta lá. Que a hora que ela começa a ficar seca, a caneta, ela começa a ficar com a pontinha esbranquiçada. A hora que eu vejo que a ponta já tá encharcadinha de tinta de novo, é a hora que já tá bom. Daí coloca de novo a ponta. Essa ponta, ela pode ser trocada? Ela pode ser trocada também. Também tem refil das pontas, que é essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Você pode trocar também. Nossa, então é um investimento que vale a pena. Outra coisa que demora muito, muito, muito para acabar. Eu nunca troquei ponta de nenhuma caneta minha. Até porque ela é um pincelzinho mesmo, né? Então, assim, é uma coisa que você usa com delicadeza. Então, pra trocar, demora muito, não precisa tá trocando. Só se alguém pegar e, sabe, usar a caneta, ficar esfregando mesmo a ponta da caneta. Só com mau uso, não tem como. As canetas não secam, né? Ela tem um fechamento... Pode guardar deitada? Pode guardar deitado ou em pé, porque como ela tem 2 pontas, não tem problema. O que não pode é a temperatura extrema, nem no muito quente, nem muito frio, assim. Não dá pra largar dentro do carro, com o carro no sol, tem que ter alguns cuidados. Mas aí tanto faz se ela estiver na horizontal, se ela estiver na vertical, não tem o menor problema. A Cacá é certificada pela Copic para dar aula, né, nos cursos que ela fez. E agora você vai mostrar pra gente um pouquinho falar, que eu já falei 3 vezes pra ela falar e ela já me enrolou, que é pra falar das letras e dos números. Então, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais difícil de entender. Mas assim, a nomenclatura das canetas, ela é toda em inglês. Então, por exemplo, aqui você vê que tem esses tons beges, que são os tons de terra. Então, começa aqui com a letra E, então que são os Earth Tones, né, que eles chamam. Então, tem todas as famílias. As letras representam as famílias das cores. Então, E, tons de terra. Aí tem os Cs aqui, que são os cinzas frios, que é cool grey. Os Ws, que são warm grays. Os Vs, que são violets. E aí, por aí vai. Aqui, YR, que é yellow, red e por aí vai. São as famílias das cores. Então aqui a gente vai dar um exemplo com as canetas vermelhas, que é um pouquinho mais fácil da gente entender. Então aqui eu tenho R24, deixa eu só trocar aqui, R29 e R27. Né? Esse é um conjunto... Isso aqui é um conjunto que forma uma mistura perfeita. Porque o que é legal da Copic é a gente misturar as cores e pegar as canetas certas para misturar. Para misturar, que isso também facilita na hora de você comprar. Né? Não adianta ir lá e comprar um monte de caneta que depois elas não vão... Vários tons de vermelho que não combinam. A olho, que depois elas não vão se misturar entre si. Então, o que é importante? Você ter canetas da mesma família, da mesma saturação. O que é a saturação? É esse primeiro número da caneta. Então, o número 2 aqui, ele representa a saturação. O que é essa saturação? De 1 a 9, a saturação representa o tanto de cinza que foi adicionado à caneta. Ou seja, o quanto vibrante ela é. Então, no 2 aqui, a gente tem um tom muito vibrante. Então, quanto menor o número, mais vibrante, menos cinza foi adicionado. Então, a gente tem um R24 aqui, que é uma saturação 2, que é bem vibrante. Dentro dessa saturação, a gente tem os tons, que é o tom 4, o tom 7 e o tom 9. São tons próximos. Né? Um tom mais escuro, que é o 9, um tom 7, que é o médio, e um tom 4, que é um tom um pouco mais claro. Essa mistura é uma mistura... Esse seria um trio ideal para trabalhar. Então você consegue aqui fazer um jogo de luz e sombra. E o ideal é que a gente tenha pelo menos 3 de cada tom. Pelo menos 3. Aqui, por exemplo, nesse tom de vermelho, aqui a gente tem... Se você olhar aqui, olho nu, você vai ver que é um tom bem próximo. Aqui, o que eu adicionaria para fazer um ponto de luz, por exemplo, seria a R22, que é um tom bem mais claro, que aqui você consegue enxergar que é bem mais claro.
Aí um outro exemplo Mas para nós ficar estamos na mesma família e na da mesma mesma saturação. família, a mesma saturação. 22 é dentro da mesma saturação. Para ficar mais fácil ainda de entender. Aqui você tem o R85, R83 e R88. Então é a mesma família dos vermelhos, só que é uma outra saturação, é saturação 8, ou seja, tem bastante cinza, ela está bem menos saturado. E aí a variação de tom de 1 até 5, ou seja, um tom bem claro, um tom médio e um tom mais escuro. Outra ideia de trio. Outra ideia de trio. E aí assim que a gente vai conseguindo compor os nossos fazendo a trios. luz e sombra que a gente faz normalmente. Exatamente, assim que a gente consegue. Então, assim, para começar uma lista de compra, a gente, quando eu dou o primeiro módulo de aula no curso básico, a gente dá para o aluno uma primeira lista para a pessoa seguir e conseguir começar a coleção. Então, assim, a pessoa sempre sai da aula como objetivo lá na Filó. A pessoa sempre vai procurando a aula de Copic para aprender a pintar o carimbo, que é a magnólia, que hoje é a grande procura de todo mundo é essa. A pessoa sempre sai com a indicação de cada família de cores. Então, assim, tom de cinza, tom de vermelho, então pode dar essa dica aqui pra gente, que a Cami fala aí as 5 cores primeiras que eu tenho que comprar. Então, eu sempre indico cor de pele, que aí cor a de gente... pele que é o Y? Cor de não, que são as Zs. Então, As Zs, já tá melhorando. Cor de pele, o que eu uso? Só 5 eu vou te pedir. Então, vamos lá. Cor de Fala pele... só 5 cores, porque daí a gente sabe que tem que comprar 3 Não, as cores de pele que eu uso, por exemplo, são essas 3 aqui. Pode anotar aí, gente. Vamos anotar, peraí. Então, as cores de pele que eu uso são a E00... São 4 aí. A E000, a E11 e para fazer a bochechinha a R20. Olha aí, tá fácil, gente. Que é Só 4, tom... porque elas são caras, até agora nós só compramos 4. Só 4. Isso aqui é o básico da pele. Da pele. Agora começa do pele. Cabelo, da roupa. Aí vamos lá. Um tom de Achamos cabelo. Um tom. Agora a gente vai... tom de cabelo que eu gosto. Vamos lá. Marrom. Um tom de castanho, vai de cabelo. Ruivo, não tem tom ruivo? Tem ruivo também. Eu não uso muito, vamos não. Vamos no marrom, tudo bem. Vamos no marrom, peraí. E53 e E33. Então, assim, para um tom de marrom, de cabelo castanho, que eu gosto de usar. Então, aqui tá E25. Como tom médio aqui, o E33. E o tom mais claro, o E53. Vai, mais 3, a gente já tem 7. Aí, gente, vai fazendo a conta, a gente não me mata, por favor. Aí vem o vermelho. As alunas, elas vão ficando um pouco tensas, mas elas acabam saindo da loja sempre comprando bastante. Aí tem esses 3 tons de rosa que eu amo, que as pessoas sempre acabam usando na aula e elas acabam gostando e sempre saem da loja e compram. Que são esses 3 aqui, os rosas, o R85, R83 e o R81. Aí tem um outro aí tem trio... que escolher, por exemplo, um tom pra roupa, aí né? Então, que aí o rosa já é um tom que dá pra usar na roupa. Cadê aqueles que estão pintadinhos, seu? Mostra aí para as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Então, aqui, ó. Esse aqui é um cartão, né? Então, aqui, por exemplo, aqui o tom da pele, que daí no rosto a gente usou esses 3 que eu falei, e a bochechinha rosa. Aqui o cabelo tá exatamente nesses tons que eu falei. Aqui essas listas vermelhinhas tá naqueles tons de vermelho que eu mostrei aqui inicialmente, que são os R's aqui, R22, R29, R27, R24. E os verdes são outros tons daqui. E aí outro tom que as pessoas gostam, que a gente sempre acaba indicando, é os tons de jeans. Que aí facilita, porque sempre tem no carimbo, tem sempre uma calça, um macacãozinho e tal. Tem um outro e que aí, você pintou ali, ó, que tá escondidinho aí. Esse aqui. Esse com lilás. Então, né? Nossa, esse ele parece uma estampa impressa, né, gente? Você nunca vai imaginar. Então, o legal da caneta é justamente isso. É você ficar tão próximo da realidade que parece que foi impresso mesmo. Então, o que eu falo da mistura é justamente isso. Se você for observar, tá vendo essas área de sombra e a área de luz. Então, você tem que ter o jogo da caneta que seja da mistura perfeita, a cor certa. Senão, você vai misturar um cinza com outro cinza que não vai combinar. Você não pode, por exemplo, juntar aqui o W5, mesmo que você ache que visualmente ele combine com o C3, por exemplo, não dá. Porque ele não vai, uma caneta não vai misturar com a outra. E aí você ia falar dos tons jeans, né? Então, o tom jeans,
são essas daqui. Ó, a gente já arrancou da Cacá, que é a lista que ela dá para as alunas básicas lá no curso dela. Mas quem quiser ir pessoalmente é no Scrap da Filó, que é uma loja no Tatuapé aqui em São Paulo. Os tons de jeans que eu uso são esses daqui, ó. B91, na sequência B93, B95 e B97. São os tons de azul, ele fica bem bonito, é bem um tonzinho de jeans. Agora a gente já conseguiu ter um começo, né? Já compramos todas essas canetas para começar a trabalhar. Então, vou pintar um rostinho aqui. Vamos, mas mostra um pouquinho aquele seu pastinha de carimbos que você tem ali. Porque tá, não é só as canetas, né, gente? Então, a coisa não para. Não para na caneta, não para no papel, não para na carimbeira. Que são os carimbos da Magnólia, né? Que dá pra então, os carimbos assim, a gente tem uma infinidade de carimbos. Além das bonecas, tem os carimbos de fundo, né? De background, como eles chamam. Tem os bichinhos, tem várias coisas. Olha que delícia essa pastinha. Tem mais uma em casa. E o duro é que assim, cada coleção que sai, a gente fica lá tremendo, né, de ansiedade. Tipo, não vê a hora de chegar na loja. Isso se as suas filhas não verem, né? Porque se as filhas verem esses carimbinhos, aí é de matar. Se elas verem só o carimbo, tá bom. Dura quando elas veem as canetas. Que o carimbo, elas carimbam. Você podia fazer um marcador de livro pra gente aqui, ó. Vamos pra lá. gente poder fazer esse marcador de livro, a gente vai dar um pulinho rápido lá no Silhouette Studio. Vamos lá? A Silhouette tem vários modelos de marcador de livro, é só você procurar no Silhouette Studio, na loja da Silhouette. Mas eu já tenho alguns que eu comprei, algumas molduras, e eu vou usar esse daqui. Esse modelinho, o importante agora é só você definir um tamanho de aproveitamento de papel melhor. Então vamos deixar um pouquinho menor. Aqui tem umas medidas, né? Então a gente vai deixar com um pouquinho menos de 15 aqui, para que eu possa cortar 2 vezes no meu papel e assim eu consigo aproveitar melhor. E eu posso vir aqui nessa ferramenta replicar e pedir para ele refletir à direita várias vezes, ó, até preencher a página. E depois a mesma coisa, eu vou copiar tudo e vou mandar ele refletir abaixo. E aí você tem um aproveitamento do papel, um tamanho, um formato que você vai conseguir usar mais, né? E você pode fazer o trabalho que você quiser, usar de brinde, ou até fazer esses trabalhos que a gente vai fazer agora com a Cacá. É só mandar cortar. Então, com esse marcador de livro que a gente acabou de fazer, a Cacá vai pintar pra gente uma magnólia. Então, Flávia, a Femarine desenvolveu esse dolly aqui na Silhouette também. Que também foi cortado na Silhouette. Existem vários modelos assim de fundos que vocês podem encontrar. E aí você depois faz a aplicação em algum projeto. Bonitinha. Ela tá até com um livrinho, olha, ideal para marcador de livro esse desenho aí. Ela é bem bonitinha. Deixa eu tirar esse daqui, Cacá, para não confundir. O que você vai mostrar pra gente agora? Então, vou começar pintando o rostinho dela. Eu sempre começo com o tom mais escuro aqui, que é o E11, para fazer a área de sombra. Já pra lembrar de quando a gente era pequenininha? Mais ou menos, né? Eu fiz uma caixinha de carimbo para minhas filhas, de todos os desenhos possíveis, só para elas ficarem brincando. E elas não pegarem os meus, importantes. As mães que têm criança pequena, eu sempre falo, gente, canetas afastadas das crianças. Porque é uma coisa muito cara. Primeiro você fez o contorno com o mais escuro. Acho que tá aqui. Isso, com o mais escuro. Aí eu vou na da bochechinha. Já marco a bochecha. Pra depois, na hora que for passar a outra caneta, já diluir essa cor da bochechinha e não ficar... pra não ficar tão marcada, sabe? Tem gente que faz por último. Eu gosto de já fazer pra diluir. Aqui eu só marquei com a E11, agora eu vou entrar com a E00, que é a outra cor de pele, a segunda cor. E aqui eu vou em movimento circular, eu já vou tirando essa marca aqui da E11. Você passa várias vezes por cima. Eu vou tirando a marca aqui, tá Posso vendo? fazer umas perguntas de desconceito? Pode fazendo. Se secar, se você fizer uma parte hoje e eu quero fazer o restante amanhã? Então, na verdade, o bom é você misturar enquanto a tinta tá molhada.
ela tem uma mistura melhor, mas você pode retocar depois que ela estiver seca. Óbvio que quanto mais tinta você adicionar, mais escuro vai ficando, né? E ela faz camadas, quer dizer, essa Faz daí que é clarinha, se eu camadas. passar por cima ela vai ficando mais escura. Vai ficando mais escuro, vai fazendo camadas. Ela só não vai fazer aquilo que acontece com aqueles papéis que a gente vai desgastando quando é canetinha. Não vai fazer porque ela é a base de álcool. Então ela papel, não no vai, caso, também é ela diferente. não quebra a fibra do papel. Depois eu venho com a minha terceira cor, que é a E000. E aí no mesmo processo, em movimento circular, porque aqui a área ela é muito pequenininha, a do rosto. Então aí eu uso esse movimento circular. Tenho mais uma pergunta. Fala. E o tempo, hein, Cacá? Quanto tempo você demora pra pintar um? Ai, Flávia, então depende do tamanho, que nem essa daqui, ela é pequenininha. Mas uma que tem uma roupinha, que tem perninha, bracinho e um cabelo mais difícil, demora tipo em torno de 1h30, 2 horas. Nossa, gente. É, demora. Trabalhoso, né? É trabalhoso. E eu, assim, eu tenho bastante dificuldade com cabelo, então, assim, na verdade, quando eu começo a pintar, eu começo sempre pelo cabelo, porque se eu não gostar do cabelo, eu já paro aí. E aí eu começo tudo de novo. Porque eu comecei pelo rostinho, que é pra poder... Você pegou mais uma cor agora, qual É, não, então, eu voltei na E11, porque assim, a gente divide também o desenho em partes. Eu não posso, por exemplo, aqui eu vou pintar o pescoço e vou pintar os bracinhos. Eu não posso passar a E11 aqui na volta do rosto todo, na volta do pescoço e na volta do braço. Eu não posso deixar secar. Então tem que fazer por partes mesmo, não pode ter preguiça. A Copic não pode ter preguiça. Eu percebi. É, 1h30 não de trabalho, pode. né, Cacá? Não pode ter preguiça. Então Mas agora é um eu vou trabalho fazer... lindo, gente. Imagina vou esse fazer- marcador de livro de presente, por exemplo. Que carinho. Vou né? fazer agora a área de sombra do pescoço. Depois eu venho com a outra aqui pra misturar. Que aí é só um pedacinho, né? Aí você põe uma musiquinha. Eu, na verdade, quando eu começo vai a num ambiente pintar, eu me gostoso. perco. Eu não preciso nem de música, nem de barulho, nem de nada. Eu começo, às vezes até esqueço da sabe que eu me vida. lembro disso daí quando eu tava na escola que tinha que fazer mapa? Lembra que a gente fazia mapa e tinha degradê, tinha os cantinhos? Eu, na verdade, Não esqueço. ficava tão bonito como essas magnólias. Eu esqueço da vida quando eu começo a pintar. Lembrando a Cacá da aula no Scrap da Filó, que é uma loja aqui em São Paulo, no Tatuapé. E se você quiser contratar ela para algum evento, né, levar ela para outras lojas, ela vai deixar o contato, a gente vai colocar na descrição do vídeo para vocês pegarem. É, o curso... Ah, um outro detalhe, desculpa, Cacá, é que sabe essas letras, esses números que ela falou pra gente da lista básica para você comprar? Ela vai disponibilizar no blog dela. Vou colocar o blog também para vocês na descrição e aí vocês pegam essa lista que é uma dica, né, Cacá? Das primeiras canetas que vocês têm que comprar. Então, esse curso lá na Filó, a gente faz em 3 módulos. Que, na verdade, o primeiro é bem básico, é bem teórico. Depois, na segunda parte, a gente ensina já algumas técnicas de pintura. E no terceiro, algumas outras técnicas mais específicas. Deixa eu mostrar então essa capa de álbum aí, enquanto você pinta. Eu adorei, olha só. Ela tá pintando, demorando 1h30 nessa bonequinha, mas olha o resultado final, quando as bonequinhas estão prontas para você fazer uma capa, uma decoração de um quadro. Tá dando Eu já reflexo fiz aí, Cris? porta de maternidade, Ah, e porta de maternidade, muito legal. livro de assinatura. Tá linda, linda essa capa. Essa capa podia ser um quadro, né? Ela tá muito bonita. Dá pra pôr na moldura, naquela de vidro, né? Eu tenho bastante pedido de coisas, assim. A gente já fez no chá de bebê da Ingrid, a gente pintou todos os porta-guardanapos. Todos os Vou porta-guardanapos mostrar aquele cartão de novo. Passa pra mim, Cris. com a magnólia gravidinha, a gente colocou em todas as mesas. E tem a magnólia grávida mesmo. Deixa eu mostrar esse cartão de novo enquanto ela pinta ali. Então aqui a gente tem já Nossa, olha que lindinho. a parte da pele. Então assim, também Parece que se imprimiu. quando você termina de pintar, conforme a tinta ela vai secando, ela evapora. E aí você consegue ver o resultado final, tá vendo? Aqui ainda tá um pouco molhado, aqui tá seco, já tá mais clarinha, tá vendo a tinta? E outro detalhe, quando evapora ela fica livre de ácido. Se você for ver aqui, ó, o rostinho, eu usei exatamente as mesmas cores. Conforme vai secando, tá vendo? Ela vai ficando legal, mais clarinha. Vai ficando mais parecida ainda com o natural. E eu queria falar pra vocês também desse projetinho que a Cacá fez aqui, que é lindo.
Que ela falou pra mim que ela usou aqui nesse... O que você usou nesse cantinho aqui? Ah, é aquele spray de neve que a gente compra pra Ela usou jogar aquele spray de na neve que a árvore gente de joga em Natal. árvore de Natal. E deu esse efeito super bonito. A Cacá vai ficar aqui porque ela vai fazer mais 2 marcadores de livros desse, que é um pra mim, um pra minha filha e um pra minha outra filha, né? Ah, tá Então dá mais ou bom. menos umas 4 horas e meia. É, que eu quase não fiquei aqui hoje, né? Eu quase não fiquei aqui hoje. Queria agradecer a sua paciência, Cacá, de ter vindo aqui e participar do programa. Eu que Quero agradeço. que você volte, vamos ver o que você vai trazer aí de mais informação da Magnólia pra gente e da Copic. E a gente se encontra no próximo flaviaterzi.tv. Ah, não esqueçam de clicar no joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar. Obrigada, Flávia. Até mais. Tchau.